Se um São Paulino te chamar hoje, você vai? Eu vou. Sobre o Eric que o Vitória anunciou que tinha interesse de comprar, o São Paulo junto com outros clubes deve entrar com uma representação, ou melhor, entrará com uma representação na CNRD, que é o Conselho Nacional de Resolução de Disputas da CBF, não pode recorrer à FIFA diretamente, a FIFA é só depois da CBF, então muita gente fala assim, tem que puxar o transfer ban só conta para transferências internacionais, só assim que vai para a FIFA. O transfer ban pode ser dado se a CNRD entender que o clube nacional não paga ou tem algum tipo de manipulação. Neste caso, o Vitória deve muito dinheiro para muitos clubes, inclusive para o São Paulo, são quase 10 milhões de reais da transação do Eric, do Luan do ano passado, do uso do Wellington Rato e da utilização do Eric no jogo final, que só nesse último jogo gerou 1 milhão de reais de conta para o Vitória. Então, o Vitória deve ao São Paulo praticamente 10 milhões de reais. Imagina se pudesse entrar 10 milhões de reais no cofre do São Paulo agora, no meio da janela. Caso não aconteça isso, o São Paulo e outros clubes como Botafogo, Sport, etc., tem uma lista de times, entrarão contra o time rubro-negro, que permaneceu na Série A, ganhando inclusive do São Paulo no último jogo, mas com isso a chance do Eric voltar para o São Paulo ela aumenta muito e ele iniciar o ano no São Paulo. Temos aí alguns dias, 2 semanas antes do final definitivo desse ano, e até lá pode acontecer alguma negociação. Mas, a priori, o Eric se reapresenta no dia 2 de janeiro de 26, com a camisa do São Paulo e não fica no Vitória, até por conta dessa dívida, e o Vitória não está conseguindo dinheiro para poder mexer nesse assunto. Uma informação que eu soube ontem é que o São Paulo avançou na negociação de um meia, tá? É um meia, jogador que atua mais como meia. Por que é meia? Mas aqui é o Danielzinho, que chegou volante, também pode ser chamado de meia. Sim, mas como o Danielzinho é um jogador do setor mais defensivo do que ofensivo, mais defensivo do que armação e criação, vamos chamar assim, ele trabalha mais do meio de campo para trás do que do meio de campo para frente. O São Paulo está avançando num nome que é mais do meio de campo para frente do que para trás. Foi o que eu ouvi. Então temos aí a possibilidade de chegada de um meio-campista. Não é um nome midiático, pelo que eu ouvi. A negociação ontem deu uma pequena esquentada. Vamos ver se hoje ela avança um pouquinho mais. E se o São Paulo consegue apresentar um jogador que tem mais características de construção do que de destruição, vamos chamar assim. E pelo que eu entendi, é um jogador que está naquela faixa de idade, lá dos 24 aos 27 anos, que é o que o São Paulo estava buscando com relação a rejuvenescimento de equipe. Isso é o que eu tenho para dizer para vocês. Na descrição. Bom, o caso de esquema de venda ilegal, né, de camarote no Morumbi, tem atualização importante, porque o Ministério Público foi acionado para entrar neste caso, tá? Um grupo de oposição do São Paulo protocolou o pedido de investigação ao Ministério Público. O grupo em questão é o Frente Democrática em Defesa do São Paulo. Esse grupo diz o seguinte em nota oficial, abre aspas, ó, os fatos noticiados indicam, em tese, a exploração clandestina de camarotes, obtenção de vantagens econômicas indevidas, além de tentativas de coação no curso de processo judicial. Tudo corroborado por áudios públicos com declarações diretas dos próprios envolvidos. As condutas descritas afrontam os princípios elementares da legalidade moral, transparência e boa governança que devem nortear a gestão de uma instituição do porte e da relevância social do São Paulo, fecha aspas, tá? Vale lembrar que, antes disso, o Ministério Público já tinha sido ali, recebido denúncias de forma anônima, e as acusações eram déficit financeiro registrado pelo clube em 2024, né? Recorde, inclusive, venda de jogadores da base aí por valores abaixo do esperado, estruturação do chamado FIP de Cotia, um projeto que visa captar finanças ligando à base, né? Suposto conflito de interesse envolvendo o filho do presidente Júlio Casares, o Julinho Casares, que teria sido sócio ali de uma empresa relacionada ao mercado do futebol, tá? Bom, em relação aos áudios que viralizaram ali, da Mara Casares, do Douglas Schwartzman, da tal da Adriana, tem gente que tá defendendo a Adriana, inclusive, né? Gente, a Adriana também tava atuando ali no esquema, tava tirando dinheiro por... A Adriana também estava lesando o São Paulo Futebol Clube, vocês não podem esquecer, não é porque ela gravou o negócio que ela é uma heroína, não, ela é tão envolvida quanto os demais. O próprio Douglas Schwartzman no áudio diz, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou, tá dito no áudio. Então não tratem a Adriana como uma coitada, como uma vítima, porque a Adriana não é vítima. O próprio Douglas Schwartzman disse que ela não é vítima, que ela tá errada no bagulho. E tem gente que tá defendendo a Adriana, não sei porquê. Mas enfim, sobre os áudios, o Ministério Público tem que investigar, tem que entrar em ação para investigar ainda mais a fundo, para ver se tem mais coisas aí, e que tem. Deve ter muito mais coisas por aí. Isso é só pontinha. O São Paulo tá sendo destruído, vendo uma das suas maiores crises da sua história. Se o Ministério Público investigar a fundo, Polícia Federal, Polícia Civil, sei lá o que, quem tem pra investigar, FBI, se investigar, vai
vai achar mais coisas. Vai sair muita gente de lá do Morumbi algemada. E eu torço muito por isso, muito mesmo. Ontem teve protesto da torcida ali durante a reunião do Conselho Deliberativo. Os caras são tão bunda mole, os conselheiros do São Paulo são tão bunda moles, covardes, canalhas, que eles decidiram adiantar a reunião. Eles encerraram de forma antecipada, né? Encerraram mais cedo a reunião ali, porque tava com medo da torcida. E nem tava todo mundo, tá? Tinha ali cerca de 50 torcedores, mais ou menos. Acho que nem isso. E os caras estavam com medo. E imagina se a torcida de São Paulo organizar um protesto, de fato, um mega protesto na frente do conselho ali, do estádio do Morumbi. Mano, se organizar um negócio bom mesmo, cara, esses caras vão sentir. Vão sentir com força. Tá na hora, na verdade, da gente saber quem são esses caras, né? Porque os caras votam, decidem o futuro do clube. E a maioria deles a gente não sabe nem a fuça. Mas quando a gente descobrir, irmão, olha... Bom, a situação é tão grave que querem antecipar as eleições do São Paulo, né? Internamente consideram também a possibilidade de uma transição presidencial, né? Na presidência, de forma antecipada. O Júlio Casares já deixou bem claro que não vai renunciar ao cargo. Só que hoje, em caso de saída ali do Casares, né? Quem assumiria é o vice-presidente. Na verdade, é o Harry Massis, né? Harry Massis Jr., empresário aí de 80 anos de idade, que já deixou bem claro que não quer assumir a presidência. Com essa recusa do Harry, abre espaço para uma outra possibilidade, de Outen Aires, hoje presidente do Conselho Deliberativo, assumir a presidência do clube, né? Mas também tem a possibilidade, que vem crescendo bastante nos últimos dias, de antecipar as eleições, que seriam no final do ano que vem, mas antecipar já para os próximos meses. Ainda não tem nada concreto, ainda mais a chance ganha força. Enquanto isso, o Casares vai soltando aí algumas cortinas de fumaça, volta de Brenner, proposta para abrir o clube para um eventual SAF. Gente, é só cortina de fumaça. Não vai dar em absolutamente nada isso aí. É pra tirar o foco, é pra tirar a atenção do problema de fato. Vocês acham que esses caras votaram alguma coisa ontem na reunião do Conselho Deliberativo? Vocês acham que eles pautaram a possibilidade de excluir Mara Casares e Douglas Schwartzman, vulgo Jack, do quadro de conselheiros do clube? Vocês acham que eles falaram sobre isso? Obviamente que não. E Outen Aires, não foi você que prometeu que toda a reunião do Conselho Deliberativo seria transmitido ao vivo pro torcedor, no canal oficial do São Paulo Futebol Clube no YouTube? Não cumpre, né? Porque vocês são covarde, bunda mole. A palavra de vocês faz inúmeras curvas. Vocês não são homem de verdade, pelo amor de Deus, cara. Olha, vem acontecendo tanta coisa no São Paulo. Caso de, né, venda ilegal de ingresso, Mondiaro que tá sendo contrabandeado e por aí vai. É esquema de rachadinha. Mano, negócio tá feio no São Paulo, de verdade. Eu tô falando assim, entrar a polícia no caso, velho, vai dar ruim, vai ter nego saindo algemado. E eu quero muito que saia. E aí, são tantas as informações que chegam, tantas coisas surreais, que algumas notícias se tornam secundárias, né? Como é o caso do acordo que o São Paulo fechou com o staff de Nicão. Acordo esse, rapaziada, para encerrar a ação judicial que o staff do atleta moveu contra o tricolor, cobrando 8.800.000 reais. Esse valor é referente a direitos de imagem que não foram pagos durante 2022 e 2023. O tricolor acertou então o pagamento de forma parcelada. A última parcela está prevista para o final de 2028. Desse valor aí, 7.900.000 reais vai para o Nicão e os outros 900.000 reais, né, o restante vai ser ali destinado aos advogados. Mais uma contratação ridícula da gestão atual, não deu certo, deu prejuízo inclusive. Além disso, é mais um caso de um jogador que vem e não recebe do clube, dessa gestão amadora que comanda o clube. Gestão essa, inclusive, que tirou o processo que estava nas costas do Douglas Schwartzman em relação ao escândalo da Under Armour em 2015. Quem tirou a ação que estava contra o Douglas Schwartzman foi o Júlio Casares. Gente, olha, eu vou ficar quieto, cara, porque realmente advogado custa caro, mas é só você pegar os pontos. O processo estava rolando desde 2015, rolando. O Júlio Casares assume e uma das primeiras coisas que ele faz, além de mudar o estatuto do clube, olha, não precisa mais não, viu, justiça? O Douglas Schwartzman aqui não fez nada não, a gente não se sentiu lesado, nada. E aí surge essas novas informações aí de novos envolvimentos do Douglas Schwartzman. E ele cuidava da galinha dos ovos de ouro do São Paulo, que é a Cotia. Prefiro nem comentar. São Paulo e Botafogo tiveram reunião ontem por atletas, né? O Ferrarese segue sendo o jogador mais avançado por um acordo, indo por empréstimo pro Botafogo de um empréstimo de um ano, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros. O São Paulo sinalizou positivamente pelo acordo, mas ainda não tem nada fechado, assinado, tá? O tricolor estuda outras composições para melhorar o negócio pro seu lado, né? Obviamente. O nome de Joaquim Correia agrada a diretoria São Paulina. Segundo algumas informações, rapaziada, há uma chance sim de um acordo por Joaquim Correia. No caso, o Joaquim Correia vindo por empréstimo pro São Paulo também por um ano. O pulo do gato vem em relação ao salário do jogador uruguaio, que não é nada baixo, tá? É um salário que é comparado ao do Lucas Moura aqui no tricolor. Tuco Correia pode ser envolvido numa troca por Ferrarese. O Botafogo arcaria com pelo menos metade do salário do jogador para Tuco Correia jogar no São Paulo. Ou seja, então vai dividir ali o valor, né, pro Tuco Correia jogar aqui. Porque
o salário do Ferrarese também nem é tão alto, né? Esse é um negócio que agradaria a diretoria São Paulina. Joaquim Corrêa agrada e tem o aval do técnico Hernan Crespo, porque vê com bons olhos sua contratação. O cara fez 2 gols na temporada, mas enfim, né? Fontes do Rio de Janeiro dizem que ele recebe um salário de R$1.800.000. É quase um salário do Oscar, né? A ver se vai dar certo, né, rapaziada? O nome do Joaquim Corrêa, repito, agrada a diretoria São Paulina, pode rolar negócio, já que o Botafogo também colocou o nome do Joaquim Corrêa na lista dos negociáveis, né? Você aceitaria essa troca? Ferrarese por Joaquim Corrêa no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre Pablo Maia. O tricolor sinalizou positivamente, o atleta também sinalizou positivamente para ir pro Botafogo, mas também não tem avanço até o momento. Internacional e Cruzeiro também demonstraram interesse na contratação de Pablo Maia, além de um clube da Turquia e da Alemanha. Os próximos dias devem ser bem movimentados no mercado da bola do São Paulo Futebol Clube, beleza? Deixa o like, comenta, compartilha. Reunião do Conselho Deliberativo para aprovar o orçamento de 2026 teve protesto, treta, enfim, bora detalhar alguns pontos. Para começar, enquanto rolava a reunião do Conselho, membros da torcida organizada independente tricolor foram até a porta do Salão Nobre ameaçando invasão e começaram a protestar também contra todo o sistema político do São Paulo. Figuras importantes como Baby, líderes da torcida organizada independente estiveram lá na frente para fazer todo esse protesto. A polícia teve que ser chamada e o presidente do Conselho Deliberativo, Ontem Aires, comunicou que a reunião teria um encerramento antes do previsto. Os membros da torcida organizada estavam pedindo 3 coisas. A primeira, a separação do clube e do social. A segunda seria para que sócios torcedores pudessem ter direito a voto. E a terceira seria a expulsão imediata de Mara Casares e Douglas Schwartzman. Essas seriam os pedidos. Uma outra informação importante sobre todo esse caso. Durante a reunião do conselho, o ex-vice de futebol e um dos conselheiros do clube, o Alexandre Médicis, ele se direcionou até o presidente Júlio Casares e profanou as seguintes palavras: renuncie, sua renúncia será menos traumática do que o seu impeachment, fecha aspas. Ele foi contido por aliados do presidente Júlio Casares e, ao ser distanciado, ele chamou o Casares de o pior presidente da história. Em outros momentos, um filho de um ex-dirigente importante do clube, que não quis ter o seu nome revelado, me falou que Casares, ele profanou que o Casares era uma vergonha, falando ali para todo mundo escutar. Então, é mais um capítulo do que mostra que realmente a gestão Casares ruiu. Ruiu, está ruindo, tanto dentro quanto fora do clube. Aquilo que era, talvez, no fim de 2023, até acho que no fim de 2024, ele começou ali a perder força. Mas hoje, a força que o presidente Júlio Casares, a oposição cresceu, externamente já não tem mais um apoiador do Júlio Casares, e até na própria coalizão já há membros ali que já não gozam de tanto prestígio do presidente Júlio Casares. Então, Casares está vendo todo o seu mandato ruir. A ver, as cenas dos próximos capítulos tenho reiterado. Júlio Casares não deve renunciar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, gente. Segunda teve polêmica, terça teve polêmica, quarta teve polêmica. O que teremos na quinta-feira? O que teremos na quinta-feira? São Paulo, cada dia que passa, tem uma notícia pior do que a outra. O que você acha disso tudo? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Orçamento para a próxima temporada, que foi apresentada no Conselho Deliberativo nesta quarta-feira, que será votada entre quarta e quinta-feira. E aí a gente vai trazer alguns números sobre isso, informação que foi dada primeiro pelo Anotações Tricolores, depois o Gabriel Sá no All Sport trouxe mais detalhes. Um pouquinho depois, no fim da quarta-feira, a gente teve acesso ali a boa parte destes números, também a gente pode confirmar e vamos trazer detalhes. O primeiro ponto, antes de eu trazer os números: conselheiros da oposição estão se unindo. Cerca de 41 conselheiros devem votar contra o orçamento. E aí ainda existe a possibilidade, a expectativa, a previsão de que alguns membros do conselho, da parte da situação, também votem contra esse orçamento. E aí vamos aguardar para ver se de fato ele será aprovado ou não, mas já há um movimento para fazer esse veto deste orçamento.
O orçamento, o ponto principal é meta de vendas. Para 2026, o São Paulo, caso esse orçamento seja aprovado, terá que vender 180 milhões de reais em atletas. Então, para a próxima temporada, o clube terá que passar deste valor. O orçamento também prevê um superávit de 37,9 milhões de reais, com receitas de 931,8 milhões e despesas de 883,8 milhões. Então, São Paulo vai arrecadar um pouco mais de 931 milhões e vai gastar um pouco menos do que 894 milhões, e aí daria esse superávit aí de 37,9 milhões. Será que não dá para se gastar menos, se aí tem um superávit maior? Entre as receitas, o orçamento aponta, tá? 121,9 milhões provenientes do Morumbis. Isso conta bilheteria, eventos e outras formas de exploração comercial. O clube social tem previsão de arrecadar 80,2 milhões, enquanto o marketing aparece como uma das principais fontes, com 237,7 milhões estimados. O futebol profissional tem previsão de 487,1 milhões em receitas, sendo 180,6 milhões atrelados às negociações dos atletas. A votação vai seguir até às 5 horas da tarde, tá? Desta quinta-feira, e aí depois vai ter ali a aprovação ou não deste orçamento. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. O que você achou dos números? Você acha que batem? Você acha que dava para arrecadar mais? Você acha que dava para conseguir gastar menos? O que você acha de todo esse orçamento? Obviamente que são só os números, né? O orçamento ele é um documento vasto, com muitas questões, mas o que você acha desses números, pelo menos por enquanto? Quero saber a sua opinião aqui nos Coplay. Bora trazer atualizações de mercado da bola. Atualização sobre Gaston Ávila. O São Paulo tinha já um avanço na sua contratação. O São Paulo acredita ainda e tem um otimismo para sua contratação, mas a gente vai trazer outros bastidores. O Rui Costa conversou por telefone com um dos agentes do Gaston Ávila nos últimos dias, a fim de ter mais avanços e fechar essa negociação. O lado do staff ainda está aguardando uma sinalização oficial do Ajax e já tem gente entrando na parada. O Real Antwerp, que é da Bélgica, da primeira divisão belga, inclusive um clube que ele já jogou por empréstimo, está querendo novamente a sua contratação também por empréstimo por uma temporada. E aí seria, aliás, um empréstimo de 1 ano, né? Porque a temporada no futebol belga também tem meio ano. Mas o Real Antwerp estaria disposto a, após esse vínculo, acabar comprando o atleta. Um outro clube da MLS também surgiu como uma possibilidade de negócio, só que até o momento esse clube da MLS fez apenas uma sondagem. Existem outros clubes brasileiros também de olho na sua situação, mas pelo menos por enquanto existe uma preferência do staff de fechar com o São Paulo, mas ainda eles estão muito dependentes deste aval e dessa sinalização do Ajax. A impressão que se tem ali por parte do staff é de que o Ajax está segurando um pouco para ver se tem possibilidades melhores. Até existia uma possibilidade dele ser utilizado pelo Ajax. Essa era a impressão do próprio staff. Só que isso não evoluiu. Então, essa impressão, essa sinalização que eles tiveram do Ajax, eles acreditam que foi, segura um pouco, que a gente vai precisar conversar. E aí, essa conversa seria mais ou menos para esperar um pouco para ver o mercado se movimentando, para ver se eles conseguem até, quem sabe, uma venda do Gaston Ávila, o que em um primeiro momento não deve acontecer. Até agora, todos os clubes interessados no jogador foram via empréstimo. Então, repito, o São Paulo ainda mantém o otimismo, acredita que vai conseguir fechar a sua contratação, mas tem essa atualização importante que a gente traz para vocês. Beleza? Você gosta do Gaston Ávila? Você acha que seria um bom reforço para o São Paulo? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. River Plate e São Paulo evoluíram nas conversas para a troca entre Galopo, Enzo Dias e Tapia. A gente já vinha conversando e trouxemos com exclusividade toda essa situação sobre esse percentual que seria conversado, que seria tudo. Hoje já há um avanço.
As pessoas com quem eu conversei, dos 3 lados, a gente conseguiu durante essa negociação mais contato com uma pessoa importante, um diretor, um dirigente lá do River Plate, e também temos o São Paulo e o lado do jogador. As 3 partes, dos jogadores no caso, do Tapia, do Enzo Dias e do Galo. Todas as partes com que a gente conversa reiteram de que há um avanço e há uma expectativa de antes das festas de fim de ano, então daqui a pouco, porque o Natal já é quarta que vem a véspera, existe a possibilidade das partes já assinarem um acordo em definitivo. O staff do Enzo Dias garante, ele é jogador do São Paulo, não tem muito o que falar. É os clubes se resolverem, mas ele é jogador do São Paulo. O staff do Tapia também diz que é o interesse do Gonzalo Tapia de permanecer em definitivo no São Paulo, que se adaptou muito bem e que deixa as decisões por parte do River. E já a parte do pai do Galopo garante, ele ficará no River Plate na próxima temporada, é só os clubes terminarem de se acertar. Então, todas as partes são unânimes. O avanço está acontecendo e restam somente pouquíssimos detalhes para tudo ser concretizado no papel. A gente sabe como é futebol, a gente sabe que as coisas mudam, mas todas as partes envolvidas garantem que o negócio deve acontecer e que só restam fechar algumas questões. Repito, a ideia do São Paulo, inclusive, da informação que eu tenho, eu preciso confirmar esse percentual, mas São Paulo daria 85% do Galopo para ficar com o Enzo Dias e com o Gonzalo Tapia em definitivo. Na opção de compra estava que o River poderia gastar 20 milhões para ter 60. O São Paulo tem 100% do Galopo. Então, em vez de ser 60, o São Paulo está dando 85, ficaria com 15 e aí ficaria em definitivo com Enzo Dias e Tapia. Você acha que esse negócio é vantajoso para o São Paulo ou o River Plate está levando a melhor? Quero saber a sua opinião. Se um São Paulino te chamar hoje, você vai? Eu vou. Agora, precisa entender com quem junto. Né? Quem do lado? Quem do lado, porque o São Paulo precisa de coisas novas, precisa retomar algumas coisas que se fazia sem olhar para o passado, precisa olhar para o futuro com mente sólida, com gente correta, com gente que ame o São Paulo antes de si mesmo, né? Como a gente tem visto. Mas aí depende muito de quem, porque você não faz nada sozinho, né? Quem pensa que você faz uma gestão sozinho, um time sozinho, uma medicina sozinha, está perdido, né? O ego não pode ser maior do que o tamanho de uma instituição, o tamanho dos colaboradores. Você tem que saber que precisa de gente capaz, competente e não política, gente que saiba fazer. Doutor, eu estou há 43 anos na comunicação, eu nunca vi o São Paulo numa situação tão ruim, tão difícil, tão delicada, chega a ser constrangedora. Para nós que vivemos momentos maravilhosos, áureos no São Paulo, né, até 2010 pelo menos, né, foi quando eu saí do São Paulo no fim de 2010, voltei em 16 num socorro que me pediram por conta de risco até de rebaixamento, fiquei por 4 meses e voltei à CBF naquela época, mas é incrível, as pessoas não perceberam que os vizinhos melhoram, que quando você tem uma gestão boa, as pessoas te copiam. Qualquer empresa copia a outra, você tem até investigação e muita gente que fica, né, procurando o que o outro está fazendo, né, isso para fazer melhor, para mudar algo do seu que não está caminhando bem. E o São Paulo ficou sentado na sua história e as pessoas que são os herdeiros do poder vieram para usufruir disso. E o São Paulo está nesse estado que nós estamos vendo hoje, uma dívida quase bilionária, se não for bilionária, e que em 5 anos, 4 anos, 5 anos, 500 milhões de dívida em uma gestão. Não é aceitável isso para ninguém. Eu tenho muita coisa para conversar com o Dr. Marco Aurélio Cunha aqui. Eu quero fazer uma homenagem, né, contando a carreira dele brilhante. Para você que não conhece tudo da carreira do Marco, principalmente os mais jovens, vocês vão se surpreender, porque não tem diferença entrevistar o Marco Aurélio de um grande craque de futebol, digo craque da bola. Obrigado. Não tem diferença, não tem diferença. É de uma importância fundamental para o futebol brasileiro. Mas deixa eu continuar, já que a gente entrou sem pauta, né, batendo papo, entramos nessa questão de São Paulo. Se você fala para mim, Marco, depende com quem eu vou trabalhar pelo São Paulo, claro, pelo amor que você tem pelo São Paulo, claro, não é? Agora, se você não tem uma companhia hoje, um parceiro, melhor dizendo, para salvar o São Paulo da situação que ele se encontra, quando você está na sua casa, tomando sua tacinha de vinho, refletindo, tranquilo, no ar-condicionado e tudo mais, que solução que você enxerga, que você vê para o São Paulo hoje?
Bom, não seria nesse ambiente tão agradável que eu pensaria no São Paulo. Porque quando eu penso no São Paulo, em geral, o cabelo tá revirado, o suor desce no rosto, suado. Camisa amassada. Acordo à noite pensando naquilo, tenho algum pesadelo pensando naquilo. Então, não seria com essa tranquilidade. Essa tranquilidade eu tinha quando a gente ganhava. Aí você tinha tempo para pensar, sonhar, o que vamos fazer a mais do Mas que hoje estamos você fazendo. sofre estando fora de São Paulo? Muito. Eu procuro não exacerbar muito isso, procuro não transparecer demais isso. Primeiro porque se eu fizer muita crítica, e isso já aconteceu, eu sou anti. Ele não gosta do clube, e tem muita gente que acha que ir na social é gostar do clube. Eu não preciso gostar da social, até gosto, até é legal. Mas eu não preciso ir lá beber cerveja, jogar futebol para gostar do clube. Eu gosto do São Paulo futebol, depois clube. Né? Respeito, eu sou sócio 664 do São Paulo. Olha o meu número de sócio. 664. Já faz muito tempo. E eu gosto de curtir alguma coisa ali, mas eu não gosto da conversinha, da fofoquinha, grupo desse, grupo daquele, exigindo cota para participar da política do clube, que é o que virou o São Paulo. Cada um tem uma cota lá de número de conselheiros ou sócios, que faz com que aquilo dê poder político e de gestão no São Paulo. Então, esse grupo aqui tem isso, aquele grupo tem aquilo, aquele grupo tem aquilo, ou seja, nós éramos um clube de futebol que tínhamos um clubinho. Clubinho legal, gostoso. Divertido. Esse clube se hipertrofiou, se investiu muito na estrutura social de São Paulo, o que é legítimo, e aí descobriram que para ter poder no São Paulo seria melhor ser sócio, atuante, ficar formando grupos de sócios, ganhando vagas no conselho e ocupando o poder. Então, nós éramos um time de futebol que tinha um clube pequeno, hoje nós somos um clube social que temos um time pequeno. Inverteram-se os vetores. Hoje é um clube social que define o que o futebol faz. E por conta de quê? Da ocupação dos cargos e das eleições para o Conselho. Muita gente critica o Conselho do São Paulo hoje. Eu não vou concordar com isso, porque o Conselho que existe, o estatuto que criou o São Paulo, fez o São Paulo desse tamanho. Construiu o Morumbi, Laudo Natel, Manuel Ramudo Paz de Almeida, Cícero Pompeu de Toledo. Nossa história é riquíssima de grandes valores. Antônio Nunes Leme Galvão, Henri Aidar, enfim, pessoas que construíram o São Paulo. Essas pessoas fundaram esse estatuto e esse conselho. Aí vai mudando o estatuto para acomodar situações políticas. Aí vão se colocando no conselho vitalício, que era a garantia moral do clube, talvez gente muito jovem, talvez ainda não preparada, talvez não sabendo o tamanho da sua responsabilidade, mas virou uma ambição absoluta ser conselheiro. Não é ajudar o São Paulo, é ser conselheiro do São Paulo. Tem uma credencial. Tem uma credencial. E aí vem parar o carro lá dentro, ingresso de show, ingresso para o jogo, poder constituído ali na camarote. Então aquilo que desclassifica completamente a vocação de ajudar o São Paulo. E não se ajudar. Exato. Então usufruem do São Paulo e não ajudam o São Paulo. Óbvio, não são tantos. Nós temos ali 50 conselheiros de oposição que são muito rigorosos nisso, ainda da velha guarda do São Paulo. Tem alguns também já mais velhos que não querem mais lutar. Isso acontece. Mas 50 é pouco, não é? Muito pouco. São quantos conselheiros? Eram 260, aumentou agora, acho que estão 280. Que são os que elegem o presidente. Metade era vitalício, hoje é um pouco menos. Não, são 160. Não, tem uma idade mínima, mas e não tem máxima. Né? Então, o vitalício era o que dava garantia moral para o clube, que defendia a instituição, que não permitia que houvesse coisas erradas. Aí, de repente, os vitalícios raiz foram morrendo, e aí, como eu falo muito, o São Paulo perdeu seus cardeais e chegaram os pardais. Pardais. Exato, os pardais. Então, e aí o que acontece? O conselho é desvalorizado. A classe política, como no Brasil, a gente falava do tempo lá, antigo, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, grandes debates, A ou B, ninguém ligava muito, Leonel Brizola, Paulo Maluf, você tinha debate, você tinha qualidade, você tinha competência técnica. Conteúdo. Outro mundo. De repente você pega um congresso que elege qualquer um. Celebridade, como é que fala hoje? Influencer, entendeu? A moça não sei da onde, o rapaz não sei da onde, o cara vira deputado federal. Você quer que esse congresso tenha eficácia, que ele defenda os interesses do país? Claro que representatividade que tem. Que representatividade das bolhas de interesse, né? Aí vem o que defende minorias, vem o que defende arma, vem o que defende... Aí ninguém defende nada. E o conselho nada mais é hoje do que o reflexo do que é o nosso país. As pessoas estão ali ocupando espaço, claro, com muitas exceções, com honrosas exceções, mas para ganhar status social. E isso o clube vai à deriva com esse tipo de coisa. Aí o conselho é criticado, como a política brasileira é criticada, e você tem que dar razão. Embora eu deva defender o conselho, porque foi esse conselho lá atrás que construiu o Morumbi, que fez toda a história do São Paulo, riquíssima em títulos, e agora fica diminuída pela atitude dos seus dirigentes.